Tô quase. Gravar aqui para as pessoas que não vão conseguir assistir aqui ao vivo, pessoas fora do país também, que a gente tem começando aqui com a gente na nossa equipe. Então, o horário não é o melhor horário por causa do fuso horário. Então, gente, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Carolina, sou a Cacá Bertuol, algumas aqui já me conhecem. E deixa eu aceitar a Feliciana. Vamos ver se ela consegue agora entrar de novo. E eu estou Premier na doTERRA, né? Sou líder Premier e sou a mãe do Gael. Algumas pessoas já viram um dos nossos mascotinhos da equipe. Gael tem 1 ano e meio. Eu conheço os olhos desde a minha gravidez, eu já uso eles desde a minha gravidez, então eu tive essa experiência, né, de usar na gravidez, de usar nele recém-nascido, bem bebezinho, de usar no puerpério, e foi uma ótima experiência, foi maravilhosa. Eu não tive uma gravidez sem os olhos para poder comparar, mas muitas mamães dizem, nossa, como eu queria ter tido conhecimento dos olhos quando eu estava grávida, né? Quando eu conto isso. Então, sempre que vocês precisarem, né, de alguma opinião, claro, eu reforço de que é a minha experiência, né, não é algo comprovado cientificamente, foi o que eu vivi, mas sempre que vocês precisarem de alguma ajudinha nesse assunto, eu estou super à disposição, assim como eu estou super à disposição agora para compartilhar com vocês a experiência que eu tive, que eu tenho, que eu ainda tenho, sobre esse material da doTERRA chamado Soluções Naturais. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá bom, gente, não tem problema. Daqui a pouco eu te admito ali de novo. Tá bom, Vanessa? Se vocês, né, qualquer coisinha, vocês me avisem, tá? Se não estiverem me ouvindo, alguma coisa assim, me avisem. Então, esse material, ele foi feito... É um material feito pela doTERRA que nos auxilia na hora de apresentar o nosso produto. Só um pouquinho, gente, que eu me embananei um pouquinho para abrir o PowerPoint. Então, acho que agora vai. Um pouquinho que a apresentação fechou, vou abrir ela de novo aqui. Já compartilho com vocês.
Pronto, vocês conseguem me informar se vocês estão conseguindo ver a apresentação? Abrindo ainda, Cacá. Abrindo, tá. Agora abriu. Perfeito. Se tu conseguir fechar aquela barrinha à esquerda, recuperação do documento, aí vai ficar um pouquinho maior a tua... Fechar aqui, ó. Ali embaixo. Daí ele vai expandir um pouquinho para a esquerda e aumentar. Foi? Pode ir apresentando assim que dá para ver bem. Tá? Então, gente, a aula de hoje, dando sequência às outras que vocês já assistiram, vai falar de uma das atividades PIPEs, que é a apresentação, né? A forma da gente apresentar o nosso produto para os nossos novos clientes. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, não sabem o que são óleos essenciais, ou não têm contato com a doTERRA, ou que ainda não são clientes da doTERRA, né? E que a gente está trabalhando, que a gente está prospectando. Então, a doTERRA nos fornece esse material para dar um rumo para a nossa apresentação, para dar facilitar a compreensão, tanto a nossa, né, que a gente consegue fazer um roteiro da nossa apresentação, quanto da pessoa que está assistindo. Então, primeiramente, eu queria mostrar para vocês, né, onde que a gente consegue encontrar esse material. Online, a gente tem ele online para qualquer pessoa, pode acessar no site da doTERRA sem estar logado. No lado esquerdo, em cima, né, a gente vai ter algumas opções de seleções, de coisas para selecionar, e uma delas vai ser, claro, a gente precisa primeiro selecionar a área, vai ser, né, daqui para ser em português, do Brasil, e aí, nessa barrinha, a gente seleciona em recursos, educação, Empowered Sussex, e aí vai abrir vários materiais da doTERRA, de várias apresentações, e nesse caso, a gente está trabalhando os soluções naturais, que é essa apresentação do nosso produto, né? Não tem a ver com o negócio, não tem a ver com o desenvolvimento da nossa rede, mas tem a ver com o produto. É a primeira apresentação que a gente faz para um cliente. Esse material físico, a gente consegue comprar ele junto com o nosso pedido do mês também, tá? A doTERRA fornece ele dentro do site, dentro da loja, tanto assim, né, como um formato de soluções naturais mesmo, exatamente aquele material, mas a doTERRA criou um material um pouco mais atualizado, que é esse que vem no Class in a Box, que vocês vão receber no final do curso, né, o Class in a Box de vocês. Vem esse 50 folhetos destacáveis, ou o Class in a Box, vocês podem pedir, acho que custa R$15, 10, tá? Um pacotinho com 10 Class in a Box para fazer a apresentação de vocês, tá? Ele físico. Então, para a gente fazer a apresentação com... apresentação física, né? Presencial, tá? Quando a apresentação é online, a gente pode usar essa parte do online aqui, funciona super bem. Tá? O que eu vou mostrar para vocês vai ser essa, eu ainda uso essa aqui, tá? Eu não uso essa nova é um pouquinho mais completa, fala um pouco mais sobre a doTERRA em si, sobre a pureza, sobre o diferencial da doTERRA. Eu gosto muito dessa apresentação também, mas eu ainda não me acostumei com ela, e vocês podem escolher o que vocês acharem, né, que tem mais a ver com vocês, mas eu acho interessante vocês conhecerem as duas. Uma vocês já vão receber, e essa aqui vocês podem dar uma olhada nela online, que é a que eu uso, tá? E é a que a gente vai falar agora. Então, primeiramente, por que usar o material fornecido pela doTERRA? Tá? Eu não sei se a tela passou aí para vocês. Porque não passou, Cacá. Isso que eu te avisar agora, não passou. Que bom. Então, por que usar esse material fornecido pela doTERRA, né?
A doTERRA, a gente tem, aqui no Brasil, talvez vocês tenham a impressão que é uma empresa muito nova, que começou agora, mas, na verdade, ela é uma empresa que já existe há 13 anos no mercado americano, né? Ela é uma empresa americana, existe há 13 anos lá, então ela já tem 13 anos de experiência aprimorando esse material para fazer com que ele seja de fácil compreensão para as pessoas, que até aquele que nunca ouviu falar de óleos essenciais, tá? A doTERRA está em 120 países, então ela vai aprimorando conforme aquilo que aquele país, que ela sente que aquele país precisa, tá? Então, esse material ele tem uma lógica na sequência das informações, tá? Para que a pessoa, desde o mais leigo, tenha a compreensão do que são óleos essenciais, para que ela tenha compreensão da diferença da pureza que a doTERRA tem entre os outros óleos essenciais, a diferença da qualidade da doTERRA, né? Os diferenciais da doTERRA. Então, ela reúne tudo que a gente precisa para mostrar para uma pessoa tudo de uma vez só. Tá? Tudo nessa apresentação aqui. Cacá, não passou a página. Acho que tu entendeu errado. Ah, não está passando de slide. Não está passando. Tá. Deixa eu ver. Vou sair. Acho que é melhor você ir em cima do quadrinho pequeno e clicar em cima do quadrinho pequeno ali na tela do lado. Você vai passando manualmente, ele não vai passar automático. Uhum. Vê se você consegue botar o mouse em cima do número 2. Esse aqui apareceu, né, Miriam? Onde encontrar o material. Sim. Agora dessa forma passou para o próximo. Tá, e esse aqui já tinha aparecido? Não, estava na tela inicial até agora. Ah, entendi. Tá, então esse aqui era o slide das informações de onde encontrar o material online, né, que eu expliquei há pouco. E como a gente faz, né, o que a gente encontra na nossa loja para comprar esse material físico, tá? Para a gente fazer as nossas apresentações presenciais. Então, lembrando que vocês vão receber essa nova apresentação, né? Dentro do Class in a Box de vocês, que é óleos naturais para a sua casa, tá? Que é um pouco mais completa. Aqui é o que eu estava falando por último. Por que usar o material fornecido pela doTERRA, né? Que é uma empresa de 13 anos, 13 anos no mercado, 13 anos com experiência, aprimorando esse material, facilita muito a compreensão do cliente, né, do prospecto que a gente está apresentando, tá? Desde aquela pessoa que não sabe o que é óleos essenciais, ou até aquela pessoa que, como eu, confundia com essência, eu já tinha ouvido falar, mas não sabia exatamente o que era, não tinha ideia de tudo que eles podiam fazer. Então, a sequência dá uma lógica, dá um rumo para a pessoa ir entendendo o que são óleos essenciais, tá? Existe um líder nosso, um upline nosso, chamado Moisés Panatier, que uma vez ele fez uma apresentação, e eu gostei muito dessa frase aqui, porque para mim caiu como uma luva, tá? no que eu estava passando naquele momento, que é: não fale de doTERRA, apresente doTERRA. Muitas vezes a gente cai naquela de, tá, mas eu não vou incomodar a pessoa, chamar a pessoa para uma apresentação, ela vai ter que se organizar, despender um tempo dela para ficar ouvindo eu só falando de doTERRA, e aí a gente cai naquela de dar doses homeopáticas. Ah, encontrei a pessoa, falei um pouquinho dos óleos. Ah, encontrei a pessoa, falo como é que eles usam. Encontrei de novo, falo da doTERRA em si. E a gente começa a se tornar aquela pessoa que... Esses dias eu ainda ouvi alguém falando: mas eu não quero me tornar aquela pessoa que só fala de doTERRA. E a gente acaba se tornando essa pessoa, né? O chato que só fala de doTERRA. Então, assim, além disso, dificilmente a pessoa vai compreender exatamente a grandeza daquele produto, o valor daquele produto que a gente tem em mãos, tá? Então, quando eu ouvi essa frase, era bem o momento que eu estava nessa transição de falar muito de doTERRA, mas não marcar uma apresentação, não seguir essa lógica de soluções naturais. Eu tinha um certo preconceito com esse material. E quando eu comecei a usar, eu vi que a coisa começou a ser muito mais fácil. Então, aqui, ó, quando não falamos, não há uma sequência, acabamos falando em partes, um pouco cada dia, e às vezes nos tornamos chatos.
Os clientes podem continuar com a crença de que o natural não funciona, demora a fazer efeito, e é apenas uma essência, acha caro, né? A gente não consegue agregar valor, a pessoa não consegue entender aquilo direito. A pessoa não fixa aquilo que a gente vai falando nessas doses homeopáticas. Quando falamos de doTERRA, em muitos casos, sugerimos algum óleo para um problema específico relatado para a pessoa, né? Então, a pessoa chega dizendo, eu estou com dor de cabeça. Não, tu precisa ter esse óleo aqui, porque esse óleo funciona para dor de cabeça, e a gente acaba sugerindo, né? Você precisa de tal óleo. As pessoas não gostam de ouvir que elas precisam, não gostam de ouvir que a gente está mandando, né, o que elas precisam. As pessoas gostam de concluir, de fazer essa conclusão por si. E na apresentação, quando a gente faz uma apresentação, a gente vai contar histórias de cada óleo. A gente vai contar, por exemplo, que meu filho começou a dormir depois que eu comecei a usar lavanda, que eu comecei a respirar melhor depois que eu comecei a usar o Brief, que eu não tenho mais rinite, que consegui curar o meu fungo de unha. E conforme tu sabe o que a pessoa tem, tu vai contando essa historinha, tu vai, né, moldando a tua apresentação para contar as histórias que a gente sabe de sucesso em relação àquilo que a pessoa viveu e aquilo que a pessoa precisa, né, que a gente sabe que ela precisa. E aí a pessoa mesma vai concluir, nossa, mas eu preciso disso. E aí, sim, a tendência de ser uma apresentação de sucesso, da gente chegar no nosso objetivo final, que é um cadastro, é bem mais real e bem mais forte, tá? Então, na apresentação, a gente conta as histórias que a gente já viveu, a gente compartilha as histórias que a gente viveu e a pessoa conclui que ela precisa dos óleos essenciais, como todas nós. Então, aqui, no próximo slide. Uma coisa que eu acho muito importante quando a gente está começando, e aqui, quem está nessa sala, eu acredito que esteja começando como, né, o curso é novas consultores, né, consultor de bem-estar. O consultor de bem-estar quer formar uma rede, né, porque existem várias formas de fazer doTERRA. Você pode vender óleos essenciais, você pode agregar num serviço e montar alguns blends, né, agregar no serviço que você tenha no seu negócio. Existem algumas formas de fazer doTERRA diferente, mas aqui eu acredito que todas que estão na sala queiram montar rede, né, fazer o marketing de rede oferecido pela doTERRA, fazer o negócio doTERRA. Então, a não ser que vocês já tenham feito marketing de rede em alguma outra empresa, isso aqui é um negócio totalmente novo para vocês. Portanto, tem outra coisa que eu acho muito importante, que é essa frase aqui, sejam ensináveis. Estejam abertas para aprender sobre esse algo novo. Tá? Claro que cada uma, com o tempo, vai moldar, vai fazer, né, vai colocar o seu jeitinho, o seu salzinho, a sua pitadinha ali, vai achar algumas estratégias, cada uma tem o seu jeitinho de fazer. Mas, primeiramente, sejam ensináveis, ouçam o que as uplines de vocês têm para passar para vocês, porque elas já passaram por muita coisa que vocês vão estar passando, tá? Então, elas vão poder compartilhar essas experiências e, com o tempo, vocês vão vendo que aquilo que elas estão falando, que agora talvez não faça muito sentido, com o tempo vocês vão ver, meu Deus, é isso. Sejam ensináveis, tá? Ouçam as suas uplines de cabeça e coração aberto. Precisamos ser duplicáveis. Soluções naturais é algo muito duplicável. A Cris Pessin, né, que é a nossa upline Blue Diamond, ela fala muito sobre isso, né, sobre a gente ser duplicável. Então, Soluções Naturais está aqui pronto, não é um e-book, não é um PDF que eu montei para minha aula, que às vezes dá tempo, dá trabalho, às vezes eu não sei mexer para montar essa apresentação, e aí vai deixando para depois, e aí a pessoa não faz, ou quando tu apresenta soluções naturais, quando tu apresenta o produto com um PDF que tu mesmo fez, a outra pessoa que está ali, ela até pode se tornar uma cliente, mas se ela visse esse material pronto, feito pela doTERRA, simples,
ela poderia olhar aquilo e pensar, eu também posso fazer isso. E talvez ali esteja uma consultora da tua equipe. Mas se ela vê uma coisa muito complicada, ela vai pensar, não, isso aí eu não consigo fazer. Então, a gente precisa apresentar de uma forma duplicável, de uma forma fácil, de uma forma simples. Nós somos professores de uma aula só, daqui a nossa aula. Então, se especializem nisso, estudem, leiam, assistam a apresentação das outras pessoas que fazem já a apresentação de soluções naturais, e ali vocês podem achar um jeitinho de fazer a de vocês. Não queiram inventar a roda, né? É claro que cada uma pode achar um jeitinho seu, vai achar um jeitinho seu, mas é como eu falei, se a gente elabora demais, às vezes fica difícil para as outras pessoas seguirem a gente, para a gente compartilhar aquilo que a gente fez, e as outras pessoas acham muito difícil. E a única forma de fazer uma apresentação boa, né, uma boa apresentação, é apresentando. E a primeira vai dar um frio na barriga, quando a gente olha aquela primeira apresentação, a gente pensa, meu Deus do céu, que vergonha! Eu jamais me imaginei apresentando algo assim, jamais me imaginei apresentando uma aula assim, eu estou nervosa, sim, eu fico bastante nervosa ainda, eu sei que cada vez eu fico menos, quanto mais eu sei do assunto, quanto mais eu apresento, mais fácil é, mas sempre vai dar um friozinho na barriga, e é gostoso porque a gente se supera, né? A gente sabe que tá superando esse medo, é muito gostoso, gente. Mas, então, voltando ali, a forma de fazer uma boa apresentação é apresentando, e cada vez que você apresenta vai melhorando um pouquinho, tá? Principalmente perdendo o medo de apresentar, até porque somos professores de uma aula só, então com o tempo isso vai virando algo fácil, tá? O assunto vai virando fácil, o assunto vai virando, flui, é muito no automático. Então, como fazer os seus soluções naturais? Se vocês têm esse material em mãos, eu sugiro que vocês peguem, tá? Eu, quando vou apresentar, principalmente online, eu tenho o meu em mãos e tenho várias anotações junto, assim, o que eu falo nessa hora, o que eu falo nessa hora, o que eu falo nessa, colo post-it com, isso aqui lembrei que é legal comentar sobre tal coisa, e vou fazendo anotaçõezinhas, tá? Eu acho online bem mais fácil de fazer. Por causa disso, né? A gente consegue ficar com a colinha aqui. Então, como fazer os seus soluções naturais? A primeira dica que eu dou é assistam a apresentação das outras consultoras, de várias consultoras, não de uma só, tá? Vocês já devem ter assistido uma, pelo menos, mas estão aqui, estão cadastradas, provavelmente já assistiram uma aula de soluções naturais, mas peguem a aula das outras para assistir também. A nossa turma, a nossa equipe, ela é muito... a gente compartilha muita coisa, tá? Mesmo que não estejamos na mesma linha, né? A gente tem as nossas crosslines, que a gente se chama de crosslover, a gente realmente tem muito prazer em compartilhar informações, e a gente coloca ali à disposição as aulas, quem está dando aulas, a gente coloca à disposição para qualquer uma chamar convidados, e vocês podem participar e assistir de outras pessoas, e com isso vocês vão pegando, linkando, né, pegando algumas coisinhas, gostei disso, gostei do que ela falou, gostei do que ela falou de tal óleo, essa história que ela contou desse óleo, eu ainda não tenho as minhas, porque eu ainda não vivi muita coisa com os óleos, eu acabei de receber os meus óleos, então eu vou contar essa historinha que a Lu conta sobre a lavanda, eu vou contar essa historinha que a Carol conta sobre o brief, e assim vocês vão montando a de vocês, tá? Lembre-se de ter início, meio e fim, só um pouquinho, gente. Lembre-se de ter início, meio e fim, tá? Então, o início é a apresentação de vocês, é vocês falarem de vocês, como vocês conheceram os olhos, como vocês... como era antes dos olhos e como é agora com os olhos, né? O que mudou na vida de vocês. Linkar com a apresentação, né? com esse material, fazer toda essa parte de, né, as opções que você tem dos farmacos e das soluções naturais, o que são óleos essenciais, falar um pouco de doTERRA, as formas de uso, sobre os óleos, e, por fim, o início seria o meio, e o fim é o fechamento.
tá? Então, a gente apresentar os kits e partir para o fechamento. Então, tá aqui, né? O início, contar uma breve história sua, como conheceu a do Terra, como eu falei, conectar a história com o assunto do material, atenção ao tempo, tá? Isso é uma coisa que eu falo para mim mesma, porque eu não consigo fazer em 40 minutos, eu geralmente passo desse tempo, mas é muito importante a gente ter atenção ao tempo, porque quando passa de meia hora, 40 minutos, a pessoa já teve muita informação na cabeça dela. E aí é mais difícil a gente conseguir efetivar um fechamento logo depois da apresentação. Geralmente a pessoa está cansada e ela diz, tá, eu vou analisar e depois eu falo contigo. Depois eu te procuro, alguma coisa assim, tá? Então, quando a gente consegue ser mais resumido, fazer dentro desse tempo de 30, 40 minutos, é mais fácil da gente ter um fechamento de sucesso, tá? E claro, né, nem toda apresentação vai finalizar com o fechamento, com o cadastro, mas certamente uma grande semente foi plantada, tá? Às vezes a gente tem os clientes que fecham logo em seguida, e às vezes a gente tem aquele cliente que vai se cadastrar daqui a um mês ou daqui a um ano, mas a semente está plantada, né? A gente que ensinou, que passou essa informação importante sobre a opção que a pessoa tem de uma solução natural, ao invés de remédios e outras coisas que agridem a nossa saúde. Monte, ensaie, apresente para um amigo, apresente para a mãe, apresente para o espelho, filme. Eu fiz muito isso de filmar, nossa, depois eu não queria ver, mas eu tinha que ver. E fui perdendo o medo dessa forma, tá? E mesmo assim, na primeira apresentação, eu fiquei muito nervosa. Na primeira aula desse curso, lá em janeiro, eu também fiquei muito nervosa. Hoje eu estou um pouco mais tranquila. Leia o livro GoPro. Ele não está aqui comigo, meu, está com a minha mãe, que ela está lendo. Mas o livro GoPro, ele é muito indicado para quem está começando em marketing de rede. Ele dá muitas dicas, ele explica o que é marketing de rede. E no número 3, na habilidade número 3, ele vai dar dicas exatamente de como apresentar, tá? Então, leia esse livro, vai ter dicas sobre todo o nosso negócio, inclusive sobre a parte de apresentação. E outra dica é como fazer amigos, influenciar pessoas, que é esse aqui, tá? Na verdade, tem vários livros, né, que podem nos ajudar, mas esse aqui, não só para fazer uma boa apresentação, para saber envolver na apresentação, envolver a pessoa que está ali te ouvindo, mas para a nossa vida, ele é muito bom, tá? Às vezes a gente pode ter um pouco de preconceito com o nome do livro, mas ele é fantástico, maravilhoso, ele nos direciona para ser uma pessoa melhor para nós e para os outros, tá? Uma pessoa mais agradável. Então, soluções naturais, seus 7 passos. Eu divido a minha apresentação em 7 passos, tá? A primeira, apresento a minha história, né, como eu falei para vocês. A segunda, eu linko com o que está aqui no material da doTERRA, que a primeira parte é abordagem moderna de mercado, que são os fármacos, falo da indústria farmacêutica, que vão muito nos sintomas e pouco na causa, né? Eles amenizam muito os sintomas, eles atacam os sintomas, mas dificilmente curam a pessoa. E a abordagem natural, que são os óleos essenciais, né? Então, eu faço uma comparação aqui, conto uma historinha minha, onde eu usava melatonina para dormir e comecei a usar a lavanda. Então, nisso eu consigo linkar nessa apresentação aqui. Depois eu passo para alguns desses tópicos a gente vai falar um pouco mais, tá? A gente vai trabalhar um pouco mais. E alguns vai ser só o que eu estou falando aqui, porque como esse aqui, ó, que são os óleos essenciais, isso aí vocês vão aprendendo em outras aulas, tá? Não é o que a gente vai se estender mais aqui. Mas então, é uma das partes da minha apresentação, eu explico o que eles são, falo, né, dessas figurinhas que tem aqui, falo que eles são lipossolúveis, que para entrar na célula é muito mais fácil que os fármacos, falo da concentração, da parte deles não serem caros, como todo mundo fala, porque, na verdade, eles são extremamente concentrados, né? E
Tudo isso serve para a gente ir agregando valor ao nosso produto. Então, vocês vão achando, conforme vocês vão assistindo e vão se informando sobre os óleos essenciais, vão aprendendo, vocês vão colocando aqui os tópicos que vocês acham importantes para citar em cada momento. Aqui já tem alguns sugeridos pela própria doTERRA, né? Então, a terceira parte é uma das que eu acho de extrema importância, tá? Que é por que doTERRA? Né? Aqui a gente vai falar sobre a empresa, sobre o CPTG, que é o selo de garantia de pureza e procedência, de pureza e qualidade. E isso é o diferencial do produto que a gente tem na mão. Então, aqui é algo que tem um slide somente para a gente falar sobre isso, tá? Porque eu acho uma parte muito importante da apresentação. Principalmente para quando tu vai apresentar para alguém que já usa óleos essenciais, que já conhece. A quarta parte, as formas de uso, né, com destaque de algumas coisas, eu vou falar para vocês o que eu destaco em cada uma delas. E a quarta não, ali era a quinta, né? A sexta parte, falar sobre os 12 óleos, dando foco no máximo 5, porque se a gente fala dos 12 muito detalhado, a pessoa acha muita informação e ela pensa, eu não vou conseguir usar isso. Então, eu foco no máximo em 5, principalmente se eu sei alguma coisa que a pessoa precisa, eu foco naquele óleo que vai atender ela. E, por último, o fechamento, né? Apresentando os kits, as vantagens de se cadastrar com kit, as vantagens de ser um cliente preferencial da doTERRA, que a gente tem descontos, que a gente pode participar do programa Fidelidade, né? Aí você vai vendo como tem algumas pessoas que já falam do LRP no fechamento, tem outras que não falam, eu não costumo falar, né? Eu falo da porcentagem de desconto, falo dos kits, das vantagens de comprar o kit, porque além de tu se tornar um membro, tu ainda tem um valor promocional, um valor menor, né, daqueles produtos por ser um kit. Então, aqui, como eu disse, a gente, né, que eu ia voltar a falar dessa parte aqui que fala do porquê doTERRA. Esse vai ser o nosso diferencial para muita gente que já conhece óleos essenciais, que já usa óleos essenciais, e até para quem não conhece, para quem está entrando nesse mundo, porque vai saber que existem outras empresas, mas aqui a gente tem algo muito... um produto de muita qualidade, né? E uma empresa muito... uma empresa com uma alma, né? Eu gosto de dizer isso, a doTERRA é uma empresa com alma, e até hoje eu não vi nada dentro da doTERRA que me dissesse o contrário. Só um minutinho. Então, é uma empresa americana que está há 13 anos atuando no mercado de bem-estar, líder de mercado. Isso são as coisas que eu destaco quando eu falo, né, quando eu chego nessa quarta parte. É uma empresa que está em mais de 120 países no mundo. Então, assim, ela chegou aqui no Brasil há pouco tempo, mas ela já está há muito tempo no mercado. Ela oferece os melhores óleos essenciais do mundo. E quanto mais vocês se informam da empresa, mais vocês vão ter essa crença, mais vocês vão conseguir falar com propriedade, com segurança sobre a empresa e sobre a qualidade dos óleos, tá? Destaco que são feitos 54 testes em todos os lotes, ou seja, todos os óleos essenciais da doTERRA são testados. Nesses 54 testes, 11 desses testes são feitos fora da doTERRA. E destaco que isso cria o padrão doTERRA. E sim, gente, é o padrão doTERRA, não existe nada que padronize óleo essencial no mundo, tá? Não existe nenhum órgão que regularize isso. Então, a doTERRA criou o padrão dela, que é um padrão altíssimo. Mais de 90%, isso eu também falo, mais de 90% dos óleos essenciais existentes no mundo tem algum tipo de adulteração, ou um preenchimento sintético, ou algum óleo similar e mais barato. Que eu não sei se vocês sabem, mas um exemplo que eu gosto de dar é o lemongrass e a melissa. A melissa da doTERRA, não sei se já viram o preço de todos, mas acho que a melissa é o óleo que tem um valor maior dentro de todos, acho que é perto de R$500, 5 ml de melissa, e o lemongrass é 66, se não me engano, de 15 ml. Os dois têm um aroma muito parecido, então a gente não consegue diferenciar entre um e outro.
se tu tem um vidrinho de melissa preenchido com lemongrass, entende? Então, essa é uma das formas de adulteração. Inclusive, eu dou esse exemplo. Todas as matérias-primas vêm do seu país de origem. Isso é uma forma de agregar valor ao nosso produto, né? Porque a gente sabe que quando a matéria-prima vem do país de origem, aquele produto ele é mais potente. Um dos testes que são feitos dentro desses 54 testes se chama cromatografia, e a cromatografia diz o que cada óleo tem de componente dentro dele, né? Um óleo essencial pode ter até 100 componentes, até mais de 100 componentes terapêuticos, e às vezes um é o inverso do outro. Então, assim, se numa lavanda a gente espera que ela vá ser ansiolítica, que ela vá nos acalmar, ela precisa ter mais daquele componente que vai nos dar esse resultado. Mas a lavanda também tem o outro, que é o oposto disso, e ela tem que ter o mínimo, né? Tem que ter uma quantidade muito pequena. Dependendo de onde ela é plantada, dependendo da terra, do que vai gerar aquela lavanda, pode ser diferente. Então, a gente pode não ter o resultado que a gente espera daquele óleo essencial. E isso é uma das coisas que a doTERRA controla muito, através desse teste que se chama cromatografia. Isso é uma das coisas que eu também conto na minha apresentação. Mas aí vocês vão achando o que vocês gostam de falar, o que vocês acham mais importante, porque a doTERRA tem centenas de coisas, né, de diferenciais e coisas que a gente pode falar para agregar valor ao nosso produto. Tá? Realmente a gente tem um produto de extrema qualidade na nossa mão. As formas de uso. Nas formas de uso, bom, vocês sabem, né? Aromático, tópico e ingestão. Em cada uma delas, eu destaco alguma coisa que tem a ver só com a doTERRA. Aromático, eu explico como que é feito, né? Todas as formas de uso aromática, mas eu dou um destaque especial para o difusor, porque a gente sabe muito bem que difusor a gente encontra no site, na internet, difusor vindo da China, menos da metade do preço da doTERRA, mas a gente sabe que não vai ter a mesma qualidade, isso é uma coisa bem, bem óbvia, mas para muita gente prefere pagar mais barato. Então, eu dou um dstaque para o difusor, para as qualidades do nosso difusor, porque o nosso difusor, ele abrange, né, o Petal, ele abrange um ambiente de até 30 metros quadrados. E eu já vi esses que vêm da China, às vezes tu tem que ficar em cima ali para te sentir o cheirinho do óleo essencial, porque a fumacinha vem assim e não vai pegar no ambiente todo, né? Então, eu destaco isso, que ele abrange um ambiente de até 30 metros quadrados, é um ambiente grande, e destaco que ele é feito de um material apropriado para receber óleo essencial, porque o óleo essencial ele é um produto forte, né? Ele pode trabalhar ali no plástico. Então, realmente precisa ser precisa ser algo apropriado para isso. Aqui, desculpa, Luciana, só vi agora, tá? Tu perguntou aqui quantos anos a doTERRA está no Brasil. Faz 3 anos e um pouquinho. Depois eu te confirmo exatamente, mas é mais ou menos isso, 3 anos e meio, eu acho. No uso tópico, eu destaco sobre o óleo de coco, né? Porque a doTERRA, ela é uma empresa de óleo essencial e ela oferece o óleo de coco fracionado para que a gente possa fazer nossas diluições. Existem outras empresas de óleos essenciais que também têm outras opções de óleos vegetais. A doTERRA só tem o óleo de coco porque o foco dela é óleo essencial de extrema qualidade. O óleo de coco que a gente tem, ele é fracionado, ele não tem cheiro, então o cheirinho que vai ficar é do óleo essencial, ele é perfeito para fazer roll-on, porque ele não fica duro, né, quando está frio, então a gente consegue, ele está sempre líquido. Então, eu dou ênfase no óleo de coco da doTERRA para mostrar o diferencial desse produto também, tá? E a ingestão é fácil, né, gente? A ingestão, a gente sabe que só a doTERRA, aqui no Brasil, só a doTERRA tem a permissão para a gente fazer a ingestão. Então, é claro que eu dou destaque nessa informação.
Antigamente eu até falava alguma coisa sobre que a doTERRA estava há pouco tempo aqui, que os aromaterapeutas brasileiros não estavam acostumados ainda com ingestão. Hoje em dia eu já não falo mais muito sobre isso, sabe? Eu deixo sempre muito à vontade a pessoa, né? Depois, quando eu vou fazendo o acompanhamento com ela, eu deixo ela muito à vontade se ela quer fazer a ingestão ou não. Então, acho que travou aqui só um pouquinho. Tentando passar o slide. Então, aqui, sobre os 12 óleos, né? Depois, quando eu vou falar sobre os 12 óleos, eu dou destaque, eu falo mais detalhadamente sobre 5, e os outros, eu falo sobre os 12 sempre, e os outros eu falo resumido. Quando eu sei alguma informação sobre aquela pessoa que eu estou apresentando, eu dou destaque para os óleos que eu sei que vão atender a pessoa, tá? Então, as pessoas se perdem em tanta informação. Eu já tive a apresentação que eu fiz, que eu dei destaque, falei bastante sobre todos, e no final a pessoa disse, mas eu não vou conseguir usar esses óleos, eu não vou conseguir saber tudo isso que tu sabe. E aí, por mais que tu se coloque à disposição, a pessoa fica insegura. Tá? Então, assistam, uma das dicas aqui, assistam a aula da Fernanda. A Fernanda tem a Fernanda, que deu a primeira aula agora do curso, ela tem uma aula sobre os 12 óleos, e assistam mais de uma vez, que isso pode ajudar vocês a formular o que vocês vão falar sobre cada óleo. Então, como eu disse, né, se possível, tentar saber algo sobre quem que vai assistir, né, algum detalhe sobre a pessoa, do que ela busca nos óleos. Soluções naturais temáticas. Isso é interessante quando tem um grupo de pessoas que estão no mesmo contexto. Um grupo da academia, então tu foca no Peppermint, no Deep Blue, aqueles que vão fazer diferença para fazer exercício. Pessoas mais velhas, né, que sentem dor, tu foca no Copaíba, foca no Deep Blue também. Né, crianças, então tu foca no Brief, no Lavanda, que vai ajudar a dormir melhor, no Brief na questão da respiração. Eu já tive aqui uma apresentação sobre, no Dia das Crianças, né, a gente convidou algumas mães com crianças, elas ficaram brincando ali no parquinho do prédio, e a gente fez a apresentação com algumas comidinhas, e aí, claro, o foco foi falar sobre os óleos que atendiam mais as crianças, né, as questões que atingem as crianças. Então, contar histórias sobre eles, se ainda não tem as suas, use a das colegas, né? Assistam as aulas das colegas e usem as historinhas das colegas. Fiquem super à vontade para usar a minha. Tem uma famosa da minha mãe, do fígado, né? Minha mãe tinha gordura no fígado, usou o Lemon e o Smart Sass, e em 2 meses de tratamento, ela tratava durante muitos anos com a gastro dela, essa gordura no fígado, e em 2 meses, ela usando o Lemon Smart Sass, ela voltou na gastro, né? Ela fez um retorno na gastro e não tinha mais a gordura no fígado. Então, quem quiser usar essa história, pode usar. Comprovado por exames. Se for gravado, cuidar com a conformidade. Eu não sei se vocês sabem, mas a doTERRA tem regras para o que a gente pode expor em redes sociais, tá? Isso por causa da forma com que a doTERRA entrou aqui no Brasil, por burocracia, então, a gente precisa seguir essa conformidade, e está tudo escrito no site da doTERRA, eu acho. Se não me engano, a Fernanda, ela fala na aula dela, eu não lembro direito, mas aí qualquer coisa vocês podem perguntar para a gente explica onde é que está ali para vocês lerem sobre as conformidades da forma que vocês podem expor nas redes sociais, tá? Na apresentação, quando não é gravado, quando não vai ficar exposto em rede social ou público, vocês falam da forma que vocês querem, né? Mas eu sei que a gente não pode falar em cura, a gente não pode usar nomes de doença, então tem algumas regrinhas, assim, para o que vai estar público.
E, por último, fechamento, né? Tem tanta gente que tem medo de fazer fechamento. Eu, dependendo da pessoa que eu estou apresentando até hoje, eu ainda tenho um friozinho na barriga. Mas, eu já coloquei em prática. Deixa eu ver o que é a perguntinha que tem aqui. A Fernanda falou sobre a conformidade. Eu lembro que ela fala. Eu não consegui assistir porque eu estava no outro treinamento, mas eu lembro que ela fala nessa aula sobre conformidade. O fechamento, existem técnicas para a gente fazer fechamento. E hoje em dia, eu blindo a minha cabeça, eu esqueço de quem está ali na minha frente, e eu tento falar com a maior naturalidade essas frases chaves para fechamento. E funciona, gente. Funciona mesmo, tá? Então, faça o fechamento sem medo, não tenha vergonha, ele faz parte da apresentação. Aquela pessoa que está ali ouvindo você falar, está esperando que no final tenha um fechamento, né? Tenha você oferecendo o produto para ela. E uma das dicas é, não deixem aberto para a pessoa te procurar, né? Tenta fazer ali na hora esse fechamento. É claro que existe até um treinamento que volta e meia algum das nossas uplines dá, que se chama o caçador e o fazendeiro, que a gente tem que agir como um fazendeiro, plantando, semeando, cuidando, né, porque uma hora a gente vai colher, e não como um caçador. Então, claro, a gente não vai ficar atacando a pessoa para fechar de qualquer jeito aquele, né, ali no final da apresentação. A nossa sementinha foi plantada. Mas, se a gente sabe que é uma pessoa que quer muito aquele produto, às vezes na hora a gente precisa até decidir pela pessoa, porque a pessoa fica insegura, é um valor alto e tal, e existem algumas coisas que vão fazer com que a pessoa decida, e tu pode ajudar, algumas técnicas que tu pode ajudar para que a pessoa decida ali na hora, e não esqueçam, vocês estão ajudando aquela pessoa. O produto que a gente tem muda vidas, tá? Usem técnicas de fechamento, perguntas que levam a respostas mais objetivas, não respostas sim ou não, né? Que a pessoa tem que parar e pensar. Uma das perguntas é, qual kit você mais gostou? Tá ali algumas delas. Né? Qual óleo te chamou mais atenção? A pessoa precisa parar, lembrar da apresentação e te responder com frases, não simplesmente de sim ou não. Nunca pergunte, tu gostou? A pessoa diz sim, pronto. Fechou ali, entende? Então, não, aquela conversa tem que continuar. Fica bom esse parcelamento, esse é bem bom, vai já para o fechamento, já para o pagamento. O que você achou dos valores? Existe uma parte também no site da doTERRA que fala sobre as objeções, é legal vocês lerem, tá? Então, a doTERRA está ligada no que a gente mais ouve de objeções na hora do fechamento, e ela já coloca alguns argumentos para a gente, né? Nos ajuda colocando alguns argumentos para a gente usar nessa hora. Espere a pessoa falar, não atropele a resposta, nem tente sanar um certo desconforto que pode acontecer pelo silêncio. Ele faz parte e te ajuda a fazer a pessoa tomar uma decisão. Existe aquela hora que a gente faz a pergunta e a pessoa, às vezes a gente fica desconfortável, a gente já meio que responde pela pessoa, tente esperar, né? Espere a pessoa pensar, avaliar, dar uma resposta. Né? Esse desconforto, às vezes, faz parte do fechamento. Tá? Quando estiver acontecendo, aproveitar o Clube Diamond ou o Clube Silver, algumas de vocês não devem saber ainda o que é, algumas sim, porque a Lu está participando do Clube Diamond, né? Quem já fez cadastro, quem já está fazendo a apresentação, para colocar prazo para decisão. Tá? Então, assim, o que acontece? No Clube Diamond, quando a pessoa assiste uma aula da Lu, a Lu está fazendo o Clube Diamond. Toda quarta-feira tem a apresentação da Lu. A pessoa vai lá, participou da aula da Lu. Ela tem 2 dias para se cadastrar e ganhar o óleo do Clube Diamond. Então, a gente pode usar isso para colocar um prazo, para a gente conseguir também nos organizarmos, sabe? A gente conseguir chegar para o cliente e dizer, tu lembra, tem aquele brinde, você vai querer aproveitar para ganhar o brinde, então a gente precisa fazer o teu cadastro até tal hora, até tal dia, né? Então, usar isso como estratégia de fechamento, para estratégia de decisão. Enfatizar o acompanhamento dado por nós, após o cadastro. Seremos consultoras da cliente.
ela terá acompanhamento personalizado e aulas de educação continuada. Então, a gente tem que saber dar valor para aquilo que a gente tem. A gente tem uma equipe muito boa, a gente tem muito material bom na nossa mão. Eu já tive muitas situações que eu tive contato com outras pessoas, cadastradas por outras pessoas, que não têm o menor apoio. Gente que, cadastra comigo só para eu ganhar, para aumentar os meus pontos, ou para eu ganhar comissão, ou para... A pessoa não é uma troca, a pessoa não está oferecendo ela como uma consultora, como uma consultoria, como informação, como fonte de informação. Porque quando a pessoa tem o primeiro contato com os óleos essenciais, ela se sente meio perdida, ela não sabe como usar aquilo. Então, se vendam a nossa equipe, vendam o que a gente oferece de valor, o que a gente tem de valor, sabe? A gente tem muito material muito rico. Toda terça-feira a gente tem aula de educação continuada. Então, a pessoa teve soluções naturais, já teve o Viva, né? Que é a apresentação a continuação, é o acompanhamento, é a visão do estilo de vida. No final aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é a continuação das atividades PIPES, mas a pessoa já teve tudo isso e ela ainda tem a aula de educação continuada, que são, todas as terças-feiras vão ter um assunto específico, né? Ou uso dos óleos e exercício físico, uso dos óleos e dores, uso dos óleos no emagrecimento. Então, a gente tem, eu já dei uma aula sobre a experiência que eu tive com o Gael, né, na minha gravidez. A gente tem um material muito rico na nossa mão, tá? Usem isso na hora de se vender. Algo que eu acho muito importante, tá? E com o tempo a gente vai sentindo isso, tá? Lembrar sempre que se a pessoa te falar um não na hora, não quer dizer que ela não vai fechar. Deem continuidade, mantém contato com aquela pessoa, claro, sem ser chato, dá um tempo, dá um espaço, dá o espaço da pessoa, lembra do que por que ela te procurou, o que ela te pediu, o que interessou ela, com o tempo manda alguma coisinha sobre aquilo, vai trabalhando aquela pessoa, porque o não quer dizer hoje não, tá? A gente tem muitos casos de pessoas que a gente apresentou e depois de um ano se cadastraram. Eu tenho a Rose, que até fez o curso de consultoras em janeiro. A Rose, acho que foi um ano que eu apresentei para ela, a gente conversou, eu dei algumas amostrinhas, ela usou na mãe dela, ela usou nela, e a gente volta e meia, a gente conversava um pouco sobre os óleos, e aí ficava um tempo sem se falar, e depois de um ano ela me procurou e quis se cadastrar, e hoje está como consultora. E desapeguem do resultado. Eu sei que isso é bem difícil, mas quanto mais a gente trabalhar isso, mais natural vai ser. Tá? Desapegar do resultado, apresentar, oferecendo aquelas informações de coração para a pessoa. Isso vai demonstrar mais segurança que você tem em você e no produto. A segurança, a crença, a segurança de que aquilo que tu tem é de altíssimo valor. Entende? Aquilo que tu tem pode ser a oração daquela pessoa que está ali na tua frente, tá? Pode mudar a vida daquela pessoa. Então, quanto mais a gente desapega do resultado, mais segurança a gente passa para o cliente e mais valor esse cliente vai enxergar na gente e no nosso produto. Então, gente, o recado que eu quero dar para vocês, principal, é que apresentar é fácil. Com o tempo vira automático, eu juro que vira fácil. Se torna a parte mais fácil do nosso negócio, tá? Porque a gente tem uma infinidade de coisas, a gente é uma empresa, né? Cada uma de nós é uma empresa, então a gente tem várias atividades diferentes dentro da doTERRA, dentro do negócio doTERRA, e apresentar acaba se tornando a mais fácil delas, por incrível que pareça. Sou uma pessoa muito tímida ainda. Nunca me imaginei fazendo isso, de apresentar, de falar em público. Mas quando a gente domina o assunto, quando a gente vai, mete a cara, faz uma vez, faz duas vezes, faz três vezes, a gente vai
se acostumando com aquilo e até gostando, gente. Eu juro que hoje em dia eu gosto. E a próxima aula, então, vai ser sobre o Viva, né? Vai ser sobre o acompanhamento. O Viva é um outro material da doTERRA, que é quando a pessoa recebe o kit, a gente faz mais um encontro com essa pessoa, com esse cliente, né? E mais um, e mais outro, se precisar. Eu já tive clientes que eu fiz até 3 vivas, tá? Até a pessoa se sentir segura e se inteirar daquilo tudo que ela recebeu. E significa a visão do estilo de vida. Então, a gente passar para a pessoa que o uso dos óleos é um estilo de vida, né? Que ela pode usar de várias formas esses óleos, incluir em várias coisas da rotina dela. E esse acompanhamento é o Viva, é o acompanhamento que a gente dá para a pessoa que vai ser, que vai dar a solidez e a sustentabilidade do nosso negócio, da nossa empresa, tá? É a nossa aposentadoria, né? É a nossa renda residual, é o que muitas aqui vieram buscar. Então, é uma das partes mais importantes do nosso negócio, tá? Se não a mais importante, o acompanhamento. Então, a aula que vem, né, amanhã, vai ser dada pela Aline. Tá? E, por último, um último recadinho, usamos os óleos, compartilhamos os óleos e ensinamos os outros a fazer o mesmo. Bora apresentar, gente. Vou voltar aqui. Cá. Oi? Quando você terminar, tu me dá um minutinho para conversar com elas, para me apresentar, que eu não pude estar nas 2 primeiras aulas? Claro, acabei de terminar. Tá bom. Aliás, deixa eu primeiro me colocar Tá à disposição, né? Quem quiser, quem tiver alguma dúvida, deixa eu ver que tinham 2 recadinhos aqui. Opa. No chat. Parabéns. É saborizador de alimento, né? Uhum. Os óleos essenciais, gente, tem o vidro de 15 e o de 5, tá? Respondendo uma pergunta aqui, né? Então, os óleos essenciais entraram no Brasil como cosmético, não só a doTERRA, qualquer marca, tá? E a doTERRA foi a primeira a conseguir licença para ingestão. Para ela se adequar, para ter essa licença, porque a ingestão dos óleos é muito comum em vários lugares do mundo, principalmente na França. Então, para eles conseguirem essa licença da Covisa, da Anvisa, para ingestão, eles tiveram que se adequar à embalagem de 5 ml, que é o mesmo líquido da de 15. Então, vocês vão ver que para ingestão só tem autorização de 5, mas é o mesmo líquido do de 15. Tá bom? Então, não precisa se preocupar. Então, eles pegaram como saborizador de alimentos o pequenininho, que na verdade né? Se você vai comer um chiclete de menta, o que tem ali é óleo essencial, né? Em pequenas doses. Então, ele serve para aromatizar realmente, né? Para saborizar os alimentos, tá bom? Mas agora tem outras fábricas no Brasil que já correram atrás da mesma licença, então no processo de tentar na Covisa, na Anvisa, né, essa permissão, então, de fazer a ingestão. Porém, a doTERRA, como ela tem muitos testes, né, produziu um selo que se chama CPTG, que envolve mais de 50 testes, né, você já deve ter ouvido falar, é isso que comprova o grau de pureza da doTERRA, a ponto de poder ser ingerido. Então, eles conquistaram realmente esse selo e conquistaram essa licença. O selo, é bom até ficar bem claro, ele foi criado pela doTERRA, porque não existia uma padronização de qualidade, tá, dos óleos essenciais. Então, eles desenvolveram esse processo todo de teste. Porém, 11 desses testes são feitos fora da doTERRA, em órgãos independentes americanos. Tá? Então, isso que valida os testes, né? Eles fazem dentro da empresa, mas 11 empresas de fora, órgãos públicos e tudo, retestam, né? E quem tem mais de 2 anos na doTERRA, lembra aí que a gente ficou uma vez sem Deep Blue e sem Smart Sass uma vez, algumas semanas, porque um dos óleos que vão na composição não passou no teste de qualidade. Então, para vocês verem como é sério, a gente deixou de vender, de entregar, porque ali tinha um óleo que saiu fora do padrão. Tá? Então, gente, deixa eu só me apresentar um pouquinho para vocês. Já saí metralhando, né? Eu me chamo Mirielle,
tá? Eu sou Gold na doTERRA, né? Todas vocês estão na minha linha, assim como a Lu Costa, tá? Que está na minha linha também, a Cacá, a Fernanda, ontem a Ana Raquel, amanhã teremos a Aline, que vai falar sobre acompanhamento, algo que é muito importante, tá? Tanto para quem usa o óleo ser acompanhado, quanto para quem faz negócio na doTERRA acompanhar. Acompanhar é que vai garantir o consumo frequente do cliente, né? E no final, na sexta-feira, eu vou dar aula sobre bônus. Então, eu vou explicar para vocês os 4 tipos de bônus que a doTERRA nos paga, tá bom? Então, assim, bem-vindas ao curso, tá? Eu e a Lu, que tivemos a ideia desse curso no final do ano passado, que desenvolvemos, essa é a 3ª edição e última aí do semestre, tá? Já formamos aí nesses 3 meses de curso, então, aproximadamente 50 novos consultores contando com vocês. Isso nos deixa muito feliz, porque a gente abre o caminho para quem vem atrás seguir nas nossas pegadas, e a gente erra, a gente acerta, e a gente é muito aqui sincero, muito aberto, tá? O que vocês tiverem de dúvida, a gente sempre passa experiências, muitas vezes a gente, como a Cacá falou, aprende fazendo, é a única forma, tá? É na repetição, a gente vai ganhando segurança, é uma empresa de desenvolvimento pessoal, tá? A gente aprende a falar em vídeo, a gente aprende a apresentar, aprende a lidar com pessoa, por isso é marketing de relacionamento. Esses livros que a Cacá passou ali para vocês são excelentes, tá? Como fazer amigos e influenciar pessoas, o GoPro, tá? Então, a gente está dando nessa semana um intensivão para vocês de coisas que a gente levou, gente, meses para aprender. Então, se vocês aproveitarem bastante esse material, vocês vão começar com muito mais força do que a gente começou. E se vocês já fizeram a lista de contato de vocês, que foi ensinado ontem, tá? Já vão ali lembrando de mais gente, colocando, e já vão convidando para a nossa aula do sábado, tá? A Fernanda Belmonte vai dar um aulão de óleos essenciais para vocês já trazerem os convidados de vocês. Vocês já podem estar no domingo cadastrando gente, olha que legal, tá? Então, a gente vai botar ali o convite para vocês já passarem para a lista de convidados para vocês estarem conectados no sábado. É, inclusive, uma ótima oportunidade para vocês aprenderem a fazer a aula. Vou contar para vocês, depois que vocês assistirem 1, 2, 3 vezes a gente falar, vocês vão falar assim, ai, gente, de novo ela vai falar isso, de novo ela vai dizer que isso, mas é na repetição que se aprende, até um ponto que vocês vão falar assim, não, agora eu sei fazer isso. E mesmo assim, vocês vão ficar nervosos na primeira, na segunda e na terceira, ó, só vai, tá bom? Bem-vindos, então, novamente. Cacá, queres encerrar? Então, quero agradecer os recadinhos, agradecer a participação de vocês. E a Mariana que levantou. Tu quer falar alguma coisa, Mariana? Não, é só palmas mesmo. Ah, tá bom. Muito obrigada, querida. E é isso, gente. Me colocar à disposição também, né? Como eu falei ali, a gente se chama de crosslover, então, mesmo que a gente não esteja na mesma rede, né? A gente está na mesma equipe e eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? E parabéns pela decisão de vocês. É isso, gente. Boa noite, pessoal. Um beijo para todos. Boa noite. Um beijão.